Estamos de volta com o Alerj Debate. Conversamos hoje sobre a pandemia do coronavírus e a situação do Rio de Janeiro. Doutor Alexandre, queria que o senhor falasse um pouquinho também sobre o teste que detecta o coronavírus, né? Como é que ele é feito, em que situações ele está sendo oferecido para todas as pessoas, não está? Como está essa situação do teste? Hoje só está disponível no Brasil o teste de biologia molecular, que é o teste de PCR. É um teste mais complexo, em que você precisa de um laboratório especializado e de profissionais especializados para poder fazer. É um problema sério hoje a disponibilidade de teste no Brasil como um todo. A quantidade de testes, tanto na rede pública como na rede privada, não é suficiente hoje para atender a demanda. E a gente ainda não está numa curva tão ascendente de transmissão. E aí qual é o critério para decidir quem vai ser testado ou não? Hoje a recomendação é de priorizar casos graves e profissionais de saúde. Por que profissionais de saúde? Apesar de não ter um maior risco de adoecimento ou de evolução para formas graves do que o restante da população, é uma força de trabalho importante que a gente não pode perder, porque são eles que vão atender as pessoas que eventualmente ficarem doentes. Então, testar elas rapidamente e descartar a infecção nelas o mais breve possível é importante para poder colocar essa pessoa de volta no trabalho nesse momento que a gente vai precisar muito delas. A gente pode estar tendo, então, uma subnotificação de casos de coronavírus, já que o teste não está sendo disponibilizado para todas as pessoas? Não, subnotificação não, porque a notificação ela independe da realização do teste. Tá? Você pode fazer a confirmação do caso para fins de notificação por critério laboratorial, que é com a realização do teste, ou por critério clínico epidemiológico, sinais e sintomas apresentados e história de vínculo, enfim. Isso não acarreta necessariamente subnotificação. Pode acontecer subnotificação, mas não necessariamente por falta de teste. Eu queria só fazer uma observação, porque eu estava assistindo ontem um programa e um pesquisador falava do excesso de testes que estão sendo feitos pela rede privada. E ele dizia que na data de ontem, no Rio de Janeiro, mais de 1.000 testes foram realizados e em São Paulo, mais de 1.500 testes foram realizados. E aí eu passo para a máscara, e ao mesmo tempo o álcool gel, porque a gente vê uma mobilização, às vezes um pouco do pânico, né? E falta um pouco, me perdoe a franqueza, de bom senso às pessoas. Eu tenho muita preocupação quanto a isso, né? Chegou aqui na Alerj, nós já conversamos com a Secretaria de Saúde, um documento endereçado por um sindicato falando da ausência de equipamentos de EPI, equipamentos de proteção individual para os servidores da área da saúde. Então, quando eu vejo uma pessoa na rua com máscara, quando eu vejo esse uso excessivo de testes, que não necessariamente, acho que o médico tem que estar preparado para fazer o diagnóstico, quando eu vejo, por exemplo, numa farmácia, uma pessoa não ter o senso cidadão de levar 2 frascos e sair levando 30 frascos de álcool gel, né? Então eu acho que a população também tem que colaborar para que esse pânico não se instale e para que a gente não faça uso de insumos desnecessários e de equipamentos que acabe faltando para aquele que está na ponta que precisa fazer o atendimento emergencial. Sem dúvida, essa é uma preocupação muito grande, a questão das máscaras. Muita gente utilizando máscara sem indicação. A utilização de máscara hoje ou é restrita aos profissionais de saúde ou aquelas pessoas que eventualmente estejam sintomáticas, e aí é uma forma de prevenção. Se essa pessoa eventualmente tiver que entrar em contato com outras pessoas, aí sim utilizar máscara. Ela não é recomendada para a população geral de uma forma geral. E aí acontece isso, falta para quem precisa. O álcool gel é a mesma coisa, medicamento é a mesma coisa, então a gente tem que ter um senso de solidariedade nesse momento também para poder utilizar as coisas com racionalidade para que não falte para quem precisa. Deputada, a Alerj pode, a partir de um projeto de lei, regular isso aí, número de itens por pessoas nos mercados? Eu acho até que o comércio, sobretudo as farmácias, acabaram adotando uma medida diante do comportamento da população, né? O álcool gel chega na farmácia num determinado horário, 30 minutos depois já não tem mais. Mas algumas farmácias hoje, independente da legislação, não permitem mais que o medicamento, o produto, fique em gôndolas. É necessário que ele seja pedido a quem está no balcão, ao atendente do balcão, e está restringindo para 2 frascos. Da mesma forma, os supermercados, porque o que se percebeu foi
as pessoas comprando indiscriminadamente e faltando, né? É preciso que a população entenda que o seu comportamento, como disse o doutor Alexandre, ele tem que ter um olhar coletivo. Se eu ficar só olhando para mim, eu não vou conseguir perceber que o reflexo que isso tem na coletividade e que isso é um círculo vicioso que vai voltar para mim. Então, eu acho que me agradou muito saber que o comércio foi proativo, estabelecendo já está se regulando, né? o comércio, acho que isso é um bom sinal, né? Sim. O comércio está fazendo a sua própria regulação, evitando o uso e aquisição indiscriminada de produtos. Em relação à alta de preço, né, subir o preço daquilo que está tendo mais demanda, a senhora vê necessidade de uma legislação? Eu acho que a gente tem duas ações. A primeira, eu acho que a lei que coloca na cesta básica já vai fazer a redução, né, porque vai reduzir o ICMS, e acho que uma ação da Comissão dos Direitos do Consumidor para evitar exatamente, para acompanhar essa majoração, né? Que é uma majoração abusiva que afeta diretamente os direitos do consumidor. Vamos ouvir mais um pouquinho o que as pessoas têm a perguntar, né, as dúvidas? Gostaria de saber, devemos evitar aglomerações tipo missa, teatro, estádio, né, futebol, assim, a própria barca, né, que agora a gente veio de barca, bastante gente. Como devemos fazer? Qual seria mais o público-alvo assim, da taxa de mortalidade do vírus, qual idade tem que tomar mais preocupação com o vírus? Assim? E aí, doutor Alexandre, a senhora está preocupada com o teatro, a missa, as aglomerações, e o rapaz está preocupado com o público-alvo? A questão de aglomerações é fundamental. Algumas coisas você consegue restringir. Então, inclusive, decreto do governador suspendendo algumas atividades que envolviam aglomerações. Foi fundamental para a gente poder diminuir o número de pessoas circulando também. Como é uma transmissão de doença respiratória, o contato próximo de várias pessoas aumenta muito o risco de transmissão dessas doenças. Algumas outras medidas também são importantes. Empresas que podem adotar a estratégia de home office, por exemplo, a entrada em horários diferentes, com saída em horários diferentes, são estratégias também para a gente desafogar o transporte público, que a gente não pode simplesmente parar. Então, na medida que a gente reduz também a circulação das pessoas, a gente reduz o número de pessoas que estão utilizando os serviços de transporte, que também podem servir como uma fonte, uma forma de contaminação das pessoas. Em relação à letalidade, na verdade, porque a mortalidade é em relação à população geral, mas a letalidade é o risco de morte do indivíduo. Preocupa muito, nesse caso específico do coronavírus, as pessoas com mais de 60 anos de idade e as pessoas com comorbidades, com doenças associadas. Mas todo mundo tem que se preocupar, porque geralmente quem vai infectar essas pessoas idosas são pessoas que eventualmente são jovens e que não têm tanto risco de morrer, mas estão levando vírus para outras pessoas. Então a recomendação é para todas, para aqueles que têm maior risco de evolução para formas graves, mas todas as outras pessoas têm um papel muito importante na redução da circulação do vírus. E as pessoas que sentirem algum sintoma, para onde que elas devem ir? Para o hospital, para a UPA, para a clínica da família? Todas essas unidades de saúde estão preparadas? Podem receber as pessoas? Sim, agora é importante que pessoas com sinais e sintomas respiratórios leves e que não tenham nenhum fator de risco para complicação, não seja um idoso, não seja um portador de comorbidade, essas pessoas não necessariamente precisam ir no serviço de saúde. Tem muita gente indo para o serviço de saúde só para poder fazer o teste. E não é para fazer o teste, né? Em todo mundo, não há essa necessidade neste momento. As pessoas que têm sinais e sintomas gripais e que já têm alguma complicação ou que têm algum sinal e sintoma mais grave, esse sim deve procurar uma emergência que precisa ser avaliada e eventualmente pode requerer algum tipo de medicamento ou uma internação hospitalar. E agora uma última pergunta, em relação à vacina da gripe, né? O governo federal está antecipando a campanha que normalmente começa em maio, né? Está antecipando agora para o final de março a vacina da gripe, que é destinada às pessoas mais idosas, às crianças. Essa vacina, ela ajuda o organismo a se proteger do coronavírus ou ajuda a não pegar outras doenças e com isso não sobrecarregar o sistema de saúde? Como é que a vacina da gripe, que a gente já conhece, já está acostumada, pode ajudar nesse momento? A gripe é uma doença que começa a crescer agora no Brasil a partir da metade do ano.
exatamente quando a temperatura começa a cair. E a gente já convive há muito tempo com ela, é uma doença que mata muito no Brasil. E que a gente só conseguiu reverter esse aumento dessa letalidade e mortalidade da gripe quando a gente introduziu a vacina. Então a vacina ela é importante para proteger as pessoas contra a gripe, que é uma importante causa de morte ainda aqui no Brasil. Na medida em que ela protege contra a gripe, obviamente ela também está reduzindo o número de pessoas que estão nos serviços de saúde e com isso a gente consegue garantir um atendimento melhor para as pessoas que tenham suspeita de coronavírus. Mas a vacina contra a gripe não protege contra coronavírus. Sim. Eu acho, doutor Alexandre, que de certa forma a vacina contra a gripe ela vai também facilitar um diagnóstico lá na frente. Se você está vacinado contra a gripe, né, e apresenta um quadro porque o quadro do corona, ele lembra muito o quadro de uma gripe mais forte. Então eu acho que foi muito sábio essa questão da vacinação antecipada da gripe, que eu acho que ela vai não só proteger a população como um todo para um fenômeno que é corriqueiro quando as temperaturas caem, e sem dúvida nenhuma ele vai permitir que os profissionais da saúde com maiores informações possam fazer um diagnóstico mais preciso, que no caso do coronavírus é fundamental. Perfeito. Essa é uma questão extremamente relevante, porque uma vez tomando a vacina da gripe, como é uma vacina muito eficaz, protege quase 100% das pessoas que tomam, uma pessoa que depois de tomar a vacina de gripe, que vem apresentar sinais e sintomas de uma doença respiratória, a chance de ser coronavírus é muito grande e não gripe. Ok, muito obrigada, Alexandre, e obrigada, deputada Marta Rocha, pela presença aqui no nosso programa. Obrigada também a você que nos acompanhou até aqui. Para rever este ou outro programa da TV Alerj, acesse o nosso site www.alerj.rj.gov.br. Até a próxima, TV Alerj, o canal do povo.